E a questão dos hormônios femininos, ciclos menstruais. Tem mais dificuldade de encaixar, falou do doce, né? Porque às vezes a fuga de muitas mulheres é o doce. Somente quando está naquele período. Eu conheço algumas mulheres, só de filhas. Mulheres, eu tenho 3. Uma pequenininha, não chegou nesse período, mas eu tenho 2 mais velhas. Enfim, esse ciclo menstrual atrapalha o treino, atrapalha a parte da alimentação. Como é que vocês visualizam? Primeiro, Ludi. Atrapalha bastante, porque a mulher tem aquela questão, quando ela está sentindo dor, é interessante você não fazer um treino tão pesado ou fazer alguns exercícios tão pesados, porque ela já está estressada ali. Você deixar ela mais quebrada, não vai adiantar. Tem que saber o dia para dar porrada no treino ou não. Tem que saber. Vai ter dias que ela vai estar melhor? Vai. Aí você treina um pouquinho mais pesado. Vai ter dias que ela não vai estar tão bem. Então você vai dizer, não, vamos dar uma segurada. Ou você tira algum exercício, tipo, digamos, elevação pélvica, porque ela comprime muito. Ela comprime com força a elevação pélvica. E tem que ter esse cuidado. Certo? Esse cuidado sempre tem que ser tomado, porque a mulher, ela é completamente diferente do homem. A gente pode dizer, graças a Deus, que a gente não sofre o que a mulher sofre, né? Vocês agradeçam, viu? Não é fácil. Porque não é fácil, não. Depois eu vou falar como mulher, não é nem como nutricionista. Eu imagino. E você tocou no ponto importante, porque tá lá, na fichinha padrão de treino, tá lá, elevação pélvica. Um dia A, um exemplo, um dia A de treino. E a pessoa que treina, a mulher que treina, ou sem um acompanhamento no personal, ou sem uma consultoria, ela vai no dia A, vai fazer o que tem a rotina do dia A. E se tiver a elevação pélvica lá, muitas delas vão fazer mesmo sentindo dor. Isso é a importância desse esclarecimento. Pode ajustar. Nesse dia que você está nesse momento, né, do seu ciclo, você pode trocar esse exercício por esse. Pelo menos eu não vejo muita gente tendo esse cuidado. A questão é porque tem muita gente teimosa também, que não fala. Aí, tipo, quer que a gente adivinhe que ela tá nos dias. Certo, no período. Ou entendi. alguma coisa, você vai olhar, você diz... Atrapalha muito mesmo, porque... imagina, eu massacrar ela no treino. Ela chega em casa, meu amigo, o desconto vai ser 1000 vezes mais do que antes. De fato, porque é muito difícil lidar, porque você não sabe o que se passa dentro da mulher, todas essas coisas, porque os hormônios são completamente diferentes dos nossos também. Claro, tem a testosterona, tem todas essas coisas, porém tem todo o hormônio feminino que a gente não tem, essas coisas todinhas. E quando afeta, meu amigo, já era. E até o temperamento da mulherada muda, isso hein? Serve até o temperamento, hein? Isso serve até pra você, quando a Vanessa estiver estressada, vai lá dar um chocolatinho pra ela ficar calminha, Eu tá vou ligado? comprar uma caixa quando sair daqui. E aí, Dai? Ei, isso não é clichê não, viu? Pode comprar, viu? Né? Pode comprar, fica à vontade. Você acha que essa Então, parte da alimentação influencia muito nesse período menstrual da mulher? Muito. Primeiro eu vou falar como mulher, né? Falar como mulher. Falar como mulher nos treinos. Rendimento cai absurdamente. O peso, toda vez que eu vou treinar, aí às vezes alguém brinca, vamos dizer assim, hoje tá pegando mais leve, eu tenho um útero. Eu tenho outro. É impressionante como muda de uma semana para outra. É impressionante. Eu fiz um agachamento sumô, peguei, 80 quilos, 100 quilos. Na outra semana, você vai colocar, Não é uma sai. vergonha. Você vai, cadê a força? E é uma coisa que você também não controla, né? É uma coisa que você vai definir, claro. Algumas questões a mais, né? Quem toma um hormônio, né? Exatamente. Isso também muda um pouco, né? Mas assim, falando de uma forma geral, né, para as mulheres, falando como mulher, o rendimento cai muito. O que é que eu penso? A minha opinião, né? O que é que eu penso e como mulher, o que pode encaixar? Essa questão do treino
que existe, que eu já vi, e que tem pessoas que fazem isso, e eu acredito que dá certo, porque se vende isso, dá certo. Não necessariamente, mas eu estou querendo dizer assim, que se surgiu essa ideia é porque aplicou e deu certo, né? Mas assim, por exemplo, eu já vi o seguinte, fazer um treino específico para esse momento e fazer um treino específico para quando não tiver no momento. No meu caso, eu acho que não daria muito certo. Por exemplo, eu não tenho uma menstruação tão regular. Porque eu tenho síndrome do ovário policístico, SOP, para quem não conhece, né? É uma questão, um problema hormonal. Geralmente, muda muito o ciclo menstrual. Então... E até aumenta a produção da testosterona da mulher também, né? Um pouco. A gente chama de... hiperandrogenismo, um negócio assim. Sim. Não necessariamente aumenta a ponto de fazer uma... Vamos dizer assim, não vai fazer uma diferença Exato, tão grande. Não vai fazer. O que muda, porque na verdade é diferente, né? A testosterona e a questão androgênica, né? Isso aí tem uma diferençazinha ali. A questão do hiperandrogenismo é a questão de crescer mais pelos, né? De mudar o ciclo menstrual. Então, tem essas características de crescimento de pelo, de ciclo menstrual, que pode alterar. Todas que têm SOP muda? Não. Depende de onde você se encaixa ali naquele fenótipo ali, entendeu? Então, assim, tem mulheres que têm SOP, mas elas não têm regularidade no ciclo menstrual. E tem mulheres que têm SOP que têm. Tem mulheres que têm SOP que elas têm uma resistência à insulina. E tem mulheres que têm SOP que não têm. Então, tem que ver ali onde é que você se encaixa, né? Tem mulheres que têm SOP, mas não têm cistos ali, policistos no ovário. Mas tem todas as outras características. Você entendeu? Então, não, assim... Então, não necessariamente uma coisa Exato, outra, mas... exatamente. Então, assim, para mim, é um pouquinho mais diferente. Então, imagine, como é que eu vou dizer, dia tal vem a minha menstruação? Não tem como. Tem algum exercício específico, assim, que você tem dificuldade de fazer quando está nesse período? Não de uma forma geral, não. Mas eu perco reduz bem a carga. Força, a minha força... Aí tem que reduzir a carga. Automaticamente reduz a carga. Então, assim, por exemplo, se lá na frente, quando eu for orientar minhas pacientes, minhas alunas, enfim, eu posso sugerir o seguinte, nesse período, você vai reduzir carga, né? Reduzir a carga. E dependendo... É porque é muito individual, né? Não tenho nem como dizer assim um protocolo certo. É muito individual. É entender a aluna. Eu tenho que entender a pessoa. Tem mulher que no ciclo menstrual menstrua 2, 3 dias no máximo ali, super pouco. E tem mulheres que passam a semana todinha. E a parte hormonal da mulher é uma difícil loucura, você... cara. Exatamente. Porque é cortisol, estradiol, é tudo, né? Aí vem a progesterona, porque parece que elas têm mais hormônio do que o homem, né? Se a gente for olhar o ponto de vista. Vou falar, a mulher é complexa. Hein? Exatamente. Exatamente. Você sobe depois que passa da fase, você baixa, sobe outro. Então, se você for olhar numa imagem que você procurar no Google aqui, do ciclo menstrual, é uma montanha-russa. Você vai ver assim, um sobe, outro desce. Lá, já depois da ovulação, sobe progesterona, aí depois baixa, entendeu? Uhum. Aí depois antes que vem subir o estradiol, então assim, é uma montanha russa. Então você imagine para uma mulher que está ali o tempo todo, uma hora tá boa, outra hora tá assim, outra hora tá feliz, outra aí tem a parte aí tem que ter o chocolatezinho pra ficar... de mulher ovulação bipolar, também. Essa mulher é louca. Tem a parte da ovulação também, aí vai, é processo, Eu viu? adoro falar dessas coisas, porque assim... A gente trata Parece a que você tá lembrando de algumas coisas aí. Não, parece que você tá lembrando de algumas coisas de alguém. É porque assim, tem a TPM, né? Que na verdade não é uma tensão pré-menstrual, é uma síndrome, né? É uma síndrome, e isso é sério, porque tem mulheres que têm essa síndrome pré-menstrual muito forte. E isso influencia muito na sua vida, na vida profissional, na vida em casa, com os filhos, com a família, porque os níveis de estresse sobem muito. Então, tem umas mulheres que têm um nível de estresse muito, muito pesado. E, com certeza, isso influencia com a família, com o marido, com os filhos, porque acaba
né? Descontando ali no meio em que vive. Trabalho principalmente, né? Trabalho. Sempre Então, reflete, assim, né? exatamente. E a síndrome, ela também entra com essa questão da exclusão, da inclusão. O que é que você tem? Aí começa a colocar se você tem síndrome. E tem pessoas, e tem mulheres que têm essa síndrome e elas ficam com uma característica meio depressiva. Então, ela começa a se isola, porque às vezes não quer estar descontando ali, né, na família, com os amigos, se isola e passa alguns dias, assim, né, diferente. Outra coisa, um sono muito forte, muito pesado, e às vezes as pessoas que... Às vezes a mulher tem e não sabe, a gente só chama de TPM, mas eu fui um pouco estudar mais sobre mulheres, né, então eu consigo visualizar mais. Eu tenho pacientes que têm uma síndrome e ela não sabe, né? Mas pelas características de estresse muito alto, né? exatamente, estresse muito alto, fadiga muito forte, passa uma semana só querendo dormir. Então, assim, você começa a aceitar, isso aí não é uma coisa tão normal. Né? Não é só um estressezinho. Influencia muito na vida da pessoa. Você não quer trabalhar, você não quer treinar, você não quer fazer mais nada. Entendeu? Então, isso mexe muito com a vida da mulher. Mexe muito com a vida da mulher. Então, você imagina isso todo mês. Todo mês, É 12 Na vezes. menopausa é pior ainda, viu, É meu irmão? complicado. Aí o pau quebra na emenda.